Muito bem, agora faltam 8 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura ao vivo aqui pelo canal Futura. E eu quero aproveitar e mostrar o nosso site novamente para você de casa, www.futura.org.br. É o endereço onde você pode acessar um dos principais eventos de discussão sobre políticas públicas de educação no Brasil, que é o Transformar Educação. Está sendo transmitido desde hoje pela manhã aqui no site do Futura, essa parceria entre o canal Futura, a TV Globo e o Google, com apoio aí do Instituto Porvir, Inspirare e ainda a Fundação Lehman e do Instituto Península. Então acesse aí futura.org.br para conferir essa programação ao vivo diretamente de São Paulo. Bom, e um projeto desenvolvido pelo Instituto de Estudos de Religião iniciou um trabalho de mapeamento de lugares de memória relacionados aos movimentos de resistência à ditadura no Rio de Janeiro. O nome do projeto é Cartografias da Ditadura e tem como proposta a construção de uma plataforma virtual aberta às contribuições de pesquisadores, ativistas, bem como de qualquer pessoa que tenha interesse ou informações ligadas ao tema. E é sobre essa iniciativa que a gente conversa agora com o Thiago Regis, que é pesquisador do ISER. Thiago, bem-vindo à Conexão Futura, tudo bem com você? Tudo bem, Cristiano. Boa tarde a todas e todos os telespectadores do programa Conexão Futura. Boa tarde. Eu quero começar o nosso bate-papo mostrando para quem está em casa o site, que é bem bacana, já está disponível, cartografiasdaditadura.org.br, esse endereço que você pode acompanhar aí as memórias e o trabalho que está sendo feito aí em relação a cartografias de ditadura. Eu começo perguntando a você, Thiago, o que classifica um local como um espaço de resistência à ditadura? Então, a gente está concebendo os espaços de resistência como aqueles lugares onde as organizações, não só as organizações, né, que lutaram contra a ditadura, mas toda e qualquer pessoa desenvolveu alguma ação que se colocou contra o regime ditatorial que se instalou no país em 1964. Então é isso que a gente está concebendo como resistência. Só que a gente também está mapeando os lugares que estão relacionados à repressão. E como um exemplo claro disso, a gente tem vários lugares na cidade do Rio de Janeiro, não só na cidade como no estado, que estão relacionados à prisão e à tortura, bem como lugares públicos também, onde houveram desaparecimentos forçados realizados pelo regime militar. Um dos exemplos também é o prédio da Uni, que foi incendiado lá naquele 31 de março, né? Isso também está registrado, de certa forma, aqui na cartografia da ditadura? Então, a Uni é um dos próximos lugares que a gente está desenvolvendo o trabalho de mapeamento, mas no momento ela ainda não está. A gente tem no momento 50 lugares mapeados, a princípio na cidade do Rio de Janeiro, mas a nossa ideia é expandir o mapeamento destes lugares para todo o estado. Mas a gente começou de início só com a cidade. Por isso que a gente está pautando com grande força o caráter colaborativo dessa ação, que a gente acredita que só em conjunto com pesquisadores, ex-presos políticos, bem como qualquer pessoa que tem informações a respeito desses lugares, só com a ajuda dessas pessoas, com a colaboração desses grupos, é que a gente vai poder, de fato, propiciar uma política de memória que se expanda não só no Rio de Janeiro, mas para o país inteiro. Então vamos aproveitar esse espaço e chamar eventuais colaboradores, de que forma as pessoas podem contribuir então com esses registros de memória. Sim. A locais de resistência ou locais que fizeram parte da história da ditadura. Sim, as pessoas podem contribuir tanto entrando em contato conosco através do e-mail que tem lá na plataforma, que é o cartografiasdaditadura@iser.org.br, ou também podem, a partir da própria plataforma, na seção Contatos, preencher 2 tipos de formulários que a gente deixou disponíveis. Um é para a complementação dos lugares que já estão mapeados, e o outro formulário é para o mapeamento de novos lugares que ainda não estão relacionados no mapa que a gente tem na plataforma. E a gente também, neste momento agora, está tentando produzir parcerias com grupos e instituições de pesquisa que têm como tema a ditadura civil-militar no Brasil, para tentar produzir outros tipos de mapeamento. É um tipo de mapeamento que a gente chama de mapeamento completo. Tanto que se você acessar alguns lugares que estão mapeados aí, como o DOPS, o DOI-CODE, a ABI, Rio Centro, a OAB e a Cinelândia, você vai perceber, quando você acessa esses lugares, que a gente disponibilizou um documento em PDF que as pessoas podem baixar com informações mais completas desses lugares.
Então, a gente está tentando produzir estas parcerias com esses grupos para produzir esses conteúdos mais completos. Bacana, você citou alguns já, mas queria ouvir alguns outros exemplos, né? São mais de 50 locais já registrados aqui nesse mapa, então que outros exemplos a gente pode citar para quem está em casa e desses locais de resistência já identificados, Thiago? Então, a gente tem alguns lugares que estão... Os lugares eles estão divididos de acordo com 6 filtros. Cada filtro tem uma descrição que lá na seção uso da plataforma vocês podem ver. E então a gente está dividindo os lugares de acordo com esses 6 filtros. Então a gente tem uma série de lugares que estão relacionados a aparelhos, que foram os lugares destinados a reuniões de grupos políticos clandestinos, guarda de material, esconderijo ou moradia de seus membros. A gente tem lugares relacionados a atentados, que foram ações realizadas por indivíduos ou grupos associados direta ou indiretamente ao aparato militar, né, com o objetivo de agredir os adversários da ditadura e criar um clima de instabilidade política. A gente tem os espaços de homenagem, que a gente tanto mapeia os espaços públicos, fazem referência ao hoje, no presente, né, a agentes que foram ligados diretamente à ditadura, como pessoas que resistiram à ditadura. A gente tem o filtro de manifestações, que a gente mapeia os lugares onde ocorreram distintas manifestações de contestação à ditadura. A gente também tem os mortos desaparecidos, que a gente coloca os lugares, tanto públicos quanto privados, abertos e fechados, relacionados às mortes e desaparecimentos de opositores à ditadura, e o filtro prisão e tortura, que localiza os espaços, tanto oficiais quanto clandestinos, onde ocorreram práticas de tortura e os opositores foram mantidos presos. Como de prisão e tortura, eu te citei, né, o DOPS e o DOICOD, a gente também tem a base aérea do Galeão, onde o Stuart Edgar Angel foi morto. A gente tem também o presídio Lemos Brito e o presídio Talavera Bruce, que ainda hoje estão em funcionamento. Mortos desaparecidos, a gente pega algumas ruas nas quais foram mortos e onde ocorreram desaparecimentos forçados de militantes. Como manifestações, a gente tem a Cinelândia e futuramente a Candelária, que foram espaços muito importantes, onde ocorreram manifestações contra o regime. Espaços de homenagem, a gente inclusive coloca a Ponte Rio-Niterói e a estátua que faz homenagem ao Castelo Branco, que fica localizada no Leme. Atentados, a gente, como eu te falei, a gente tem a ABI, OAB e o Rio Centro. E aparelhos, a gente tem diversos aparelhos que estão mapeados lá no mapa. Muito bom, Thiago. Infelizmente o nosso tempo aqui já está chegando ao fim, mas quero aproveitar e divulgar novamente o endereço, que é o cartografiasdaditadura.org.br. O pessoal de casa pode acessar. É importante a gente registrar e divulgar esse trabalho. Com certeza essa história não pode ficar esquecida no passado. Quanto mais informações reunirmos e marcarmos, as pessoas discutirem, é importante para a construção da história do nosso país daqui para frente. Obrigado, Thiago, pela participação. Boa tarde para você. Boa tarde, Cristiano. Muito bem, e na próxima entrada do Conexão a gente fala sobre mulheres na política. Apesar de representarem mais da metade da população e do eleitorado brasileiro, as mulheres não chegam a 10% do Congresso Nacional. Claro que você em casa não pode perder essa discussão, então desde já mande perguntas pra gente no Facebook ou no Twitter do canal Futura, ou ainda ligue pra gente no 0 Operadora 21 3523 4098. A gente volta daqui a pouco, logo depois do programa Aplicativos para a Vida, e eu estou aqui à sua espera. Até já!